Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura de ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhes oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefe de militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, e os lugares onde edificou os altos e colocou postes ídolos e imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então Manassés era um filho de crente desviado. Se desviou em dado momento da sua vida. E nós vimos então, na mensagem anterior, que Manassés precisava se converter. A razão dessa mensagem é para que a gente faça uma reflexão
se em alguma área da nossa vida nós precisamos nos converter. A primeira afirmativa foi que Manassés, ele quebrou, rasgou os mandamentos do Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. É uma declaração genérica, não especifica o pecado aqui que ele cometeu, mas à frente vai ser dito. Mas com essa declaração aqui, ele está demonstrando que ele desobedeceu a Deus e os homens. Ele deixou de amar a Deus e deixou de amar os homens. No segundo ponto, nós afirmamos, que é o sexto aí, está certo aí? Manassés revela agora um pecado específico que ele cometeu. Diz o texto bíblico que ele adorou os ídolos. Ele quebrou o primeiro grande mandamento: não terás outros deuses diante de mim. No terceiro ponto, nós afirmamos que Manassés, além de ter outros deuses, ele cometeu homicídio, porque ele matou o filho em sacrifício aos deuses estranhos. E na quarta afirmativa da mensagem anterior, nós também vimos que ele manipulou os poderes sobrenaturais. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, invocava os mortos. Enfim, ele realmente foi um homem que se envolveu com vários tipos de religiões. E a última afirmativa que nós fizemos foi que Manassés profanou o santuário de Deus. A única casa de oração que existia naqueles dias era em Jerusalém. E ele colocou ídolos dentro da casa do Senhor. São razões pelas quais Manassés precisava passar pela conversão. E agora, então, ponto 6, nós vamos ver ainda porque ele precisa se converter. A conversão do rei Manassés era necessária por estimular o próximo ao caminho pecaminoso. Vamos ler aí o versículo 9. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos sírios. Ele não só pecou, mas ele fez o seu reino pecar, ao construir aquelas imagens e determinar que o povo também se curvasse e adorasse. Ele induziu e seduziu o seu povo à iniquidade. Pecar, irmãos, já é algo grave, mas fazer o próximo pecar também é gravíssimo. Quer dizer, a nossa pena, o nosso castigo aumenta muito mais quando nós pecamos e induzimos outros a pecarem. E esse foi o caminho do rei Manassés. Ele não só pecou, mas ele fez o seu reino pecar. Se como rei estamos fazendo o próximo pecar, somos agentes do diabo. Nós precisamos observar isso. O diabo vem para matar, roubar, destruir. Ele vem para seduzir. A sedução de anjos, ele conseguiu seduzir os anjos a se rebelarem contra Deus e enganou nossa mãe Eva a comer o fruto proibido. A ação dele no paraíso ou nas regiões celestiais, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a abandonarem o seu caminho, o que Deus havia estabelecido. Então, quando ele veio à terra, no jardim,